Boa noite. Espero que no momento dessa palestra você esteja bem, aproveitando a oportunidade da reflexão que o Bom Samaritano nos propõe, falando hoje da vida espiritual, a vida no mundo espiritual. É um assunto que eu gosto muito de refletir, de pensar, até porque o Espiritismo, o que mais se destaca na doutrina espírita é justamente essa condição que nós temos de espíritos imortais. É o princípio básico da imortalidade. Então, enquanto espíritos imortais, nós temos essa perspectiva, não é, que é muito interessante para o ser humano na Terra, que é saber que nós viemos de outras existências, viemos de um mundo espiritual, de um mundo onde uma outra matéria sustenta os seres, a existência dos seres, e que aqui nós passamos por essa experiência física, mas que nós caminhamos, não é, com a morte do corpo físico, já que a nossa finitude é um fato, é uma realidade, nós voltaremos ou retornaremos à nossa pátria, que é a vida espiritual. E cada um de nós vai ter essa perspectiva, esse entendimento, conforme a nossa evolução, ou conforme eu vejo que até o nosso próprio desprendimento em relação à matéria. E onde nós vamos encontrar isso muito claro, que se relaciona ao desapego, ao desprendimento, que vai identificar para nós outros hoje o que nós vamos encontrar, o que seremos na vida espiritual. E aí são as obras do André Luiz, principalmente, né? Apesar de que as obras de Kardec, principalmente a segunda parte, quando ele fala do mundo dos espíritos, nós temos lá toda umas questões muito claras, esclarecedoras, que os espíritos nos fazem sobre a vida dos espíritos, ou a vida no mundo dos espíritos. E também temos na obra básica, na quarta obra, O Céu e o Inferno, na segunda parte, os relatos dos espíritos que desencarnaram, e lá eles falam de como foi a vida deles, como está sendo a experiência no mundo espiritual. Eu vejo que essa segunda parte do livro, Céu e Inferno, ele é muito esclarecedor para nós espíritas. Deveríamos ter mais atenção a isso, porque eu vejo que se nós prestássemos atenção em como os espíritos afirmam as suas experiências no mundo espiritual, nós poderíamos trazer muitos exemplos. E muitas coisas nós poderíamos mudar na nossa existência hoje. Porque outro dia eu comentava com uma pessoa sobre essa questão. Ora, a dificuldade da pessoa em entender a sua realidade hoje, o seu medo, a sua dúvida, a sua angústia em relação à vida espiritual. Mas por que tanta preocupação? Por que eu questionei a pessoa sobre as preocupações dela? Porque ela conhece muito bem, pelo menos me falou que conhece muito bem, que já leu inclusive todas as obras de André Luiz. E as obras do André Luiz, elas são um relato dessa experiência, principalmente as primeiras, esse relato da experiência do ser humano, que ao desencarnar, como ele vive lá, como ele se depara na vida espiritual, com o que ele levou, com a sua bagagem espiritual, intelecto, moral. E se nós temos esse conhecimento, então eu convidava essa pessoa a refletir sobre tudo aquilo que ela já leu, sobre tudo aquilo que ela conhece, para que ela não se deixe levar por esse maremoto, né, por essa tempestade de preocupações e de angústias, já que nós temos aí uma perspectiva muito real, conforme diz os Espíritos, daquilo que nós vivemos. Mas eu encontrei, esses dias, fazendo uma revisão nas obras de André Luiz, que eu gosto de fazer isso sempre, e no livro Os Missionários da Luz, na introdução, o Emmanuel, ele fala sobre isso. É sempre o Emmanuel, né, que faz a introdução do livro, que faz esses relatos sobre o que o livro propõe. E é interessante que o Emmanuel fala nesse livro Os Missionários da Luz. Eu convido você
Se você tiver, dá uma olhada nesse livro também, que ainda não leu, aproveita a oportunidade para ler. Mas na introdução, que se intitula Ante os Tempos Novos, que é até legal, eu até pensei em dar o tema da palestra a esse tema, Ante os Tempos Novos. Porque a vida no mundo espiritual é realmente uma oportunidade de tempos novos. E o que o Espiritismo traz para o mundo terreno, para a nossa experiência na Terra, é isso. Uma perspectiva de um novo tempo. Que é que nós vivíamos ainda muito atribulados sem saber o que era a morte, o que acontecia após a morte. Tem até aquela frase, né, que a pessoa diz assim, como eu não sei como é que depois de morrer, porque nunca ninguém veio para dizer. Mas nós espíritas temos as experiências e sabemos que as pessoas voltam sim para dizer. Não todos, claro, mas muitas pessoas já voltaram para dizer o que aconteceu. Está aí nos livros, tá? As experiências das reuniões mediúnicas de muitos espíritas que atuam, que têm essas atividades de aprendizado nas reuniões mediúnicas. Mas o que o Emmanuel traz nessa introdução é justamente nos mostrar para nós outros que a promessa da vida futura, ela requer de nós uma compreensão mais ampla. Porque Jesus falou da vida futura. Nós temos lá no Evangelho um capítulo sobre a vida futura. Nós temos as obras de André Luiz falando sobre essa vida futura. Então isso devia, pelo menos devia não, eu acho que não devia não, eu acho que deve mesmo. Deve trazer para nós, espíritas, uma estabilidade emocional, mais apropriada com o conhecimento da vida futura. Ou seja, lá no ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo, também Allan Kardec, que escreve essa parte, ele fala sobre isso, de quanto nós podemos mudar a nossa vida aqui, a nossa experiência terrena, através dessa mudança do ponto de vista, quando passamos a saber que existe a vida futura, que a vida não se encerra no túmulo, mas nós continuamos vivendo. Assim, o Emmanuel fala aqui no livro Os Missionários da Luz, que o que acontece é que esperam-se muitos milagres, há uma cultura do milagre, e ainda assim há muitas pessoas na Terra que esperam que aconteça o quê? Que aconteça um milagre. Que ao desencarnar eu me desfaça de todas as minhas mazelas, as minhas condições, todos os meus equívocos na vida, e basta que com algumas orações, algumas preces, ou dependendo do culto religioso de cada um, eu possa me restabelecer no mundo espiritual e possa então viver a paz tão esperada ou o descanso eterno. Que tem até gente que fala isso, né? Eu trabalho muito aqui porque eu vou desencarnar, eu vou descansar eternamente. Então, existe essa perspectiva, né? essa ideia de que morrer é um descanso. Que depois que você morre, você vai descansar, Aí é que vem a situação que muitos acabam se fazendo de desentendidos. O Emmanuel não fala desentendido, mas usa mais ou menos nesse termo, ou preferem recusar essa realidade ou não pensar nela, porque descobrem, principalmente através das obras do André Luiz, que não é bem assim. Ou seja, como ele fala, que não basta que nós pensemos na lei divina tão somente por uma condição, uma lei que move a nossa vida. Mas nós precisamos saber que que não temos como perturbar ou mudar o aspecto da lei divina, do que ela acontece. Ou seja, nós pensamos o que ele diz, que muitos esperam, não se dedicam ao estudo necessário com uma condição de autoaperfeiçoamento. Porque para isso que há o estudo na doutrina espírita. Por que a doutrina espírita é uma doutrina de estudos? Eu conheci uma pessoa certa vez que ele falou, eu achei um educador, ele veio fazer uma palestra, inclusive lá na CEMED, e ele falando para o grupo lá no seminário que nós estávamos participando, que ele ficou impressionado que ele estava fazendo um estudo sobre as religiões, que ele visitou algumas casas espíritas. E ele achou algo totalmente diferente, que ele nunca imaginou que houvesse uma religião dessa forma.
todas as salas que levavam ela, essa aqui é a sala de estudo do ESD, essa aqui do ESMA, essa aqui é estudo da infância, aqui é estudo. Então, a sala era, todos os espaços da casa espírita são espaços de estudo. Agora, talvez o que falte, o Emmanuel nos remete a essa reflexão, o que nos falte para nós espíritas é entendermos que o estudo é um processo de autoaperfeiçoamento, ou é o recurso de autoaperfeiçoamento que nós temos que fazer. Porque a vida espiritual, ela não vai nos encontrar trazendo uma consolação e o conforto desejado. Isso é um fato. Porque nós queremos uma consolação ao desencarnarmos. Queremos um conforto. Queremos ser acolhidos, como diz o Emmanuel, por anjos, mas o que nós temos? Qual é a nossa bagagem? Bom, independente da nossa bagagem, o que acontece no mundo espiritual é que nós vamos encontrar um mundo de ação. Um mundo de ação onde nós vamos ter que abandonar qualquer impressão equivocada que nós tínhamos de conforto e consolação para agora atentarmos para aquilo que nós vamos fazer, os compromissos que nós vamos abraçar. Aqui nós temos um compromisso com o autoaperfeiçoamento. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós abraçamos novos compromissos. Novos compromissos, e aí, como ele diz, contrariamente às suposições da primeira hora, que é essa de entender esse descanso eterno, esse conforto, essa consolação, não enxergam o céu de facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam beatitude repousante. É o que nós vamos encontrar no mundo espiritual. Nada disso nós vamos ver. Não vamos encontrar céu de facilidades, não vamos encontrar região de favores, onde vamos encontrar um monte de gente fazendo tudo para nós. Não vamos encontrar acontecimentos milagrosos, coisas acontecendo, basta que você pense e se projete, tudo vai acontecer. Beatitude repousante. Ele diz que ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará de mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo. E é isso que o Emmanuel diz que muitas vezes isso assusta quando lemos as obras de André Luiz, porque nós vamos ver lá André Luiz trabalhando, depois que ele saiu do umbral e conseguiu se recuperar e caminhar agora nesse processo do estudo e do autoaperfeiçoamento, o que ele encontra é um compromisso de trabalho, de ação mesmo ativa no bem, no seu progresso, ajudando o próximo, auxiliando em todas as áreas que ele é colocado para trabalhar. Então, o que acontece? Que nós precisamos perceber que no mundo espiritual vai se estabelecer entre nós e o Criador um controle sobre a nossa própria vida e sobre tudo aquilo que fazemos. E o que é mais interessante ainda é sabermos que a vida espiritual, ela vai desvendar todos os mistérios que nós somos. Então, os mistérios que serão desvendados são sobre nós mesmos. Quantas vezes nós ocultamos a nossa realidade, o nosso verdadeiro sentido da existência, ou o nosso verdadeiro sentido de existir? Quantas vezes nós ocultamos de nós mesmos situações que nem sempre são tão agradáveis, mas nós fazemos questão de camuflar, às vezes com atitudes que vão lá na frente nos causar algum transtorno, alguma dor. Mas nós ocultamos. Principalmente quando estamos revestidos dessa postura na casa espírita de trabalhador.
o trabalhador como se fosse um profissional, alguém que se compromete com a causa espírita e com a causa e se coloca nessa postura de trabalhador e aí começa a atuar em atitudes, em ações repetitivas ou repetitivas de rotinas e não se percebe os processos de transformação que essa atividade lhe exige. Esta semana eu conversava sobre isso com um amigo espírita e ele me perguntou, porque ele perguntou de mim, qual a casa que tu está trabalhando? Eu disse, eu não trabalho em casa nenhuma. Ele disse, tu não está em nenhuma casa espírita? Eu disse, não, eu estou. Então como é que tu disse que tu não está trabalhando em casa nenhuma? Eu disse, mas eu não sou trabalhadora espírita, eu não sou trabalhador. Trabalhador eu era quando eu trabalhava no distrito, ali é trabalhador mesmo, porque ali é lugar de escravidão. Escravidão moderna, mas é escravidão. O que você faz no centro espírita? Eu digo, lá eu sou aprendiz e servidora. Porque é assim que eu vejo a oportunidade que a casa espírita me dá. É de ser aprendiz e de ser servidor. Lá eu estou para servir. Eu não estou para trabalhar, porque o trabalho ele é edificante, ele é bom, mas a questão é que nós nos habituamos com a palavra trabalho, que ela causa um determinado comodismo e um determinado limite para as questões do amadurecimento, do nosso aperfeiçoamento. Aí nós nos perdemos daquilo que deveríamos fazer e daquilo que deveríamos viver. No momento em que nós deveríamos encontrar a luz na casa espírita, nós encontramos muitas vezes o desgosto, o aborrecimento. Por que tantas pessoas se aborrecem na casa espírita? Por que nós não aproveitamos a oportunidade para vislumbrar essa vida no mundo espiritual? Já que lá estamos em contato direto, nessa interexistência, como dizia Herculano Pires, em que o espírita tem a oportunidade de viver. Assim, nós temos que perceber que o espiritismo, ele traz para nós uma sublime tarefa, a tarefa do nosso autoaperfeiçoamento, da nossa autoiluminação. Eu vou ler mais um trecho aqui dessa introdução do Emmanuel, que é muito importante nós refletirmos, porque ele diz assim: não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador prometido da humanidade, o Espiritismo. Não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador prometido da humanidade. Então isso aí nós temos, não é? Na nossa condição, nosso saber de espírita, que o Espiritismo é o Consolador prometido da humanidade. Mas Emmanuel diz que não basta nós definirmos o Espiritismo com essa característica. Qual é a característica principal que o Emmanuel nos convida a perceber do Espiritismo? É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Vejam bem, olha a diferença. Eu consegui ver o Espiritismo com esse movimento libertador de consciências e corações. Quando eu penso no Espiritismo assim, eu penso que aí eu vou ter a oportunidade de me desvelar ainda nessa existência. E não esperar que isso aconteça apenas na vida espiritual, porque na vida espiritual isso vai acontecer, isso é um fato. Essa é a única fatalidade que existe, diz o Espírito Joana de Ângeles. A única fatalidade que existe no mundo é o progresso. E o progresso nos leva para onde? Para a vida espiritual. Para lá nós observarmos todo o resultado da nossa atividade aqui, do nosso aprendizado, da nossa ação, da nossa condição de trabalhador e de servidor, daquele que só ensina, daquele que é aprendiz. Porque o Emmanuel também diz numa outra obra que ensinar e servir são as condições básicas da evolução. São ações primárias da evolução. Porque nós temos que, nesse processo de ensinar e de servir, nós temos que estar fazendo esse processo de transformação,
de libertar a nossa consciência desses pesos, dessas amarras, onde nós mesmos nos entravamos no nosso progresso. Eu vi uma vez uma imagem muito interessante, faz tempo, um cavalo amarrado numa linha bem fininha, numa cadeira de plástico, sem peso nenhum. E estava lá o cavalo amarrado. Por que o cavalo estava amarrado naquela corda fina, ainda numa cadeira de plástico? E lá parado, porque ele estava amarrado. Porque o cavalo, ele era um cavalo doméstico, então ele estava acostumado, o dono, onde o dono chegava com ele, parava e amarrava ele em algum lugar. Então o que ele estava acostumado? Que ele era amarrado. Então, se ele era amarrado, para não sair. Então ele não tinha essa noção. Como os animais não têm raciocínio mesmo, né? Então, ele nem faz, porque ele não precisava raciocinar, como não raciocina mesmo os animais, são animais irracionais. Mas se ele resolvesse fazer um movimento, ele ia andar e ia ver que ele podia arrastar a cadeira, ele podia ir para o lugar onde ele quisesse, arrastando aquela cadeira de plástico. Que é isso que muitas vezes nós não fazemos. E é esse movimento libertador que o Espiritismo faz da nossa consciência, é que nós vamos perceber que muitas vezes nós estamos amarrados numa cadeira de plástico. Que é o quê? São os atavismos, as heranças do passado, aquela personalidade que nós trazemos de outras existências, como o André Luiz fala no Missionários da Luz, a personalidade congênita que vem de outras encarnações. E aí nós não sabemos que isso precisa ser renovado nessa existência. Nós estamos aqui nessa experiência para nos renovar, para nos libertar a nossa consciência. Libertar do quê? Dos desajustes do passado. Para começarmos agora a adequarmos a nossa experiência, a nossa vida, a nossa personalidade a essa existência. É o que eu tenho hoje. Hoje essa família é essa família que eu preciso para me melhorar. É esse trabalho, é essa oportunidade, é esse lugar em que eu estou. Então eu preciso me atualizar nela, eu não posso ainda. Quantas vezes nós estamos apegados a outras experiências, nós queremos aqui ter a mesma coisa. E não é, é diferente. É como não mudar. Por exemplo, imagine, você começou a namorar com 15 anos. E aí você tinha um comportamento enquanto namorado, namorada. E aí você já está com 50 e continua. E toda vez que você arruma um namorado ou uma namorada, você tem a mesma atitude da pessoa que tinha. Quando você tinha 15 anos, você tinha aquele comportamento. E agora você com 50 tem o mesmo comportamento. Não mudou nem a atitude de saber como é que se namora, como é que se relaciona de forma saudável, equilibrada com o outro, de como viver esse amor que só se dá em liberdade. Continua querendo dominar, prevalecer a sua vontade, o seu querer. Isso é só um exemplo básico diante das diversas situações da complexidade que é a nossa existência. E quantas coisas nós precisamos nos libertar. Mas precisa libertar o quê? A consciência. Precisamos ver que nós estamos amarrados numa corda fina e a cadeira de plástico. Que eu posso me movimentar para onde eu quiser. Porque eu estou na doutrina espírita agora e eu tenho essa grande possibilidade de me libertar, de tirar as amarras, de perceber aonde eu estou. Que lugar é esse que eu me encontro? Como é que eu me identifico com ele? Porque essa identificação com o meu lugar hoje, com aquilo que eu estou fazendo e vivendo hoje, é que vai me trazer uma condição mais consciente, mais clara de quem eu serei na vida espiritual, de como eu estarei na vida espiritual. Porque senão, além do processo de perturbação natural que nós passamos após a morte, como diz os Espíritos lá no Livro dos Espíritos, há um processo de perturbação natural, porque você passa aqui, muitas vezes, principalmente pelo tempo, às vezes você passa aí 50, 60, 70 anos no corpo físico, com experiências mais densas, com emoções mais vinculadas às sensações físicas, aos sentidos, e aí você precisa agora se renovar e passar por uma nova experiência, sair desse peso, desamarrar nessa corda. E aí você, esse momento mesmo de perturbação, é como nós voltamos. Por isso que você passa aquele tempo lá no útero, 9 meses, depois quando você sai,
Eu acho que talvez por isso que a criança chora, né? Porque, nossa, esse choque de uma nova vida, novo reencontro, vai passar toda aquela fase de adaptação da infância para se desenvolver novamente, para acordar novamente no novo mundo, numa nova história. Assim é no mundo espiritual. A nossa vida no mundo espiritual é um acordar para uma nova história, um novo compromisso de ação, de cultivo, de libertar a consciência, os sentimentos, de continuar progredindo. Porque é a única fatalidade. O que é fatalidade? Aquilo que não muda nunca. Então, fatalidade, a única coisa que existe é o progresso. E o progresso, ele sempre nos convida a movimentos, a ação. Assim, com esse libertar que o Espiritismo nos propõe, sendo esse movimento libertador, quando eu internalizo isso de que é um movimento libertador da consciência e de corações, eu vou começar a trabalhar mesmo, libertar o meu coração das sensações equivocadas, principalmente das paixões, né? Em que nós nos apaixonamos por qualquer coisa e falamos que é amor, usamos esse amor para as coisas. Eu amo meu carro, eu amo minha casa, eu amo essa panela, eu amo essa comida. Então, ama como? Né? Como é que eu posso amar? Então, eu tenho gosto, eu tenho preferências pelas coisas do mundo material. Mas amor é outra coisa. E às vezes as pessoas podem estar dizendo, não, Elaine, mas isso não tem nada a ver. Aí eu digo que eu amo, mas não é bem amor. Mas o fato de você repetir constantemente aquilo ali, a mente vai internalizando e vai acreditando que aquilo é amor. Quando você se deparar com uma situação que te convida ao amor, tu não sabe amar. Porque amar mesmo, tu sabe amar o carro, a comida, e isso, aquilo. Então, para tudo você fala amor, para tudo você fala que ama. Então, vamos sossegar um pouco, parar um pouquinho e rever como é que nós nos portamos no mundo. Porque como é que eu quero me portar no mundo espiritual? No mundo espiritual eu vou chegar a dizer que eu amo. Quem que você amou? Ela é meu carro. Como assim? Que significado vai ter isso? Como isso vai ser diluído na minha nova realidade espiritual? Como é que isso vai ser? Como é que isso vai ser posto lá? Então, será que não seria bom nós começarmos a entender que, a reler esses livros do André Luiz, da vida no mundo espiritual, para que a gente tenha mais uma familiaridade com a vida espiritual, para reduzirmos aqui um pouco esses conflitos do medo da morte, do ódio, porque né, as pessoas não têm mais nem raiva das questões políticas, elas odeiam mesmo. Então, em vez de você ficar odiando questões políticas, sendo partidário, fazendo, despejando no outro palavras desagradáveis, sendo beligerante, causando desconforto no mundo, você possa olhar para a vida espiritual, entender o que de fato existe e saber de quantas coisas você pode levar aqui com leveza. Começa a ficar leve agora. Há muitas coisas que nós podemos mudar e há coisas que nós não podemos, que nós só vamos viver. Então a vida, como diz a Clarice Lispector numa poesia, a vida, ela dispensa entendimento na maioria das situações. Que o fato é que nós precisamos viver e que esse viver, ele, enquanto espírita, nos remete a uma situação além. Que aqui existe a finitude, a impermanência, a transitoriedade. Mas entender a vida espiritual dessa forma, como o Espiritismo nos traz, é uma forma única. Ninguém fala da vida espiritual como a doutrina espírita. Então, muitas doutrinas são espiritualistas. A maioria das religiões são espiritualistas, porque acreditam na vida após a morte. Mesmo que seja denominada em lugares circunscritos, situações específicas, mas ninguém fala com tanta clareza e com tanta naturalidade da vida após a morte como a doutrina espírita. E o nosso convite hoje, ao falar da vida espiritual, é um convite para que nós possamos nos debruçar nestes conhecimentos, como o André Luiz propõe quando ele diz assim: se a leitura te assombra e se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, porque é isso que acontece, né? Muitas vezes você vai ler sobre a vida espiritual e você fica meio assombrado com isso.
E, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que vai acontecer isso comigo? Bom, ele diz isso, se te assombra e se muitas vezes parece revolucionário, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado. Recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado. Significa que o André Luiz está dizendo que quando nós lemos uma obra que fala da vida espiritual, ele está considerando que isso para nós é um aprendizado. Olha que coisa boa. Nós estamos mesmo lendo as obras que falam da vida espiritual como aprendizado? Ou nós apenas queremos ler para dizer para alguém ou para nós mesmos que nós lemos? Quantas passagens de alguma dessas obras da vida no mundo espiritual que o André Luiz relata, você guardou e que você traz como lembrança nos momentos de dificuldade? Quando você passa por uma dificuldade, ou no centro espírita, ou na vida social, principalmente essas questões mesmo de humanidade que nós passamos na nossa vida no cotidiano. Qual a obra da vida do mundo espiritual que você já leu, que você diz, não, mas eu li nessa obra sobre isso. E isso clareia a minha mente, isso liberta a minha consciência. Isso liberta meu coração dos equívocos. Então eu posso entender, ou esse aprendizado da vida espiritual me faz ter um entendimento diferente da experiência que eu estou passando agora. E isso pode mudar. Ele diz ainda que, ao agradecer ao Senhor pelo aprendizado, devemos pedir que Ele nos esclareça e nos ilumine, para que a ilusão não te retenha em tuas malhas. Imagine uma prece assim, de agradecimento a Jesus pelo aprendizado e pedir a Ele que nos ilumine e que a ilusão não nos retenha as malhas do mundo, das dificuldades. Assim, vamos nos lembrar que a morte do corpo, segundo as obras do André Luiz, não nos conduzirá a processos de estagnação, mas nos conduzirá ao mundo de movimentos e de mais aprendizados e de luz que nós podemos começar a aprender a ver agora, a partir de nós mesmos. Este é o nosso convite para que possamos refletir um tanto mais e aproveitar com mais insistência esse movimento do Espiritismo de ser libertador de consciências e de corações. Muito obrigada aos amigos do Bom Samaritano pelo convite, pela oportunidade. E vamos seguindo com Jesus, que Ele sempre nos ilumine a consciência e sempre nos liberte da ilusão. Porque aí sim nós podemos caminhar com leveza e segurança para os caminhos de onde nós viemos e para onde nós retornaremos, que é a vida no mundo espiritual. Muito obrigada e até um próximo encontro aqui no Bom Samaritano.